voltando às nossas atividades, falaremos sobre conceito, que já foi dito aqui, conceito, hospitalidade, alimentação e cuidados. E agora é o momento de ouvir casos de sucesso e dicas que podem ser levadas no nosso dia a dia. Para começar, vamos chamar a doutora Andréia Jorge. Andréia é nutricionista, chefe do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que, inclusive, este ano foi premiada pelo Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região, como destaque profissional no setor hospitalar. Doutora Andréia, por favor, dê-nos as nossas palavras. Boa tarde. Vocês estão aí? Eu estou aqui. Temos metade do auditório, né? Uma pena, mas que bom que vocês estão aí. Quero agradecer ao convite carinhoso da Adélia por estar aqui. Quero agradecer a presença de muitos amigos que eu reencontrei aqui hoje, muitos mesmo, né? Ex-alunos, alunos atuais, amigos de jornada, né? E talvez vários que eu ainda não encontrei, mas ainda vou dar um abraço antes de ir embora, no cafezinho. Pessoal, foi-me dada a tarefa de falar de gestão, né? De gestão de gastronomia. E aí eu vou fazer algumas reflexões com vocês na tarde de hoje. Mas antes eu gosto de falar para a plateia que eu conheço. Eu quero saber aqui, quem aqui é estudante de nutrição? Ok. Eu mesma divulguei bastante para os meus alunos também, não só para os meus, mas para... né? Quem é nutricionista? Acho que é a maioria. Quem é técnico em nutrição? Oh, beleza, parabéns. Quem é gastrólogo, gastrônomo? Também temos. E hoje de manhã alguém falou, sou engenheiro de alimentos, alguém falou engenheiro. Tem outra profissão aqui, fora essas que eu falei? Administradores. Oh, muito obrigada. Ótimo. Então, pessoal, a tarefa que me cabe... Então, o tema meu é gestão da gastronomia, possibilidades e práticas da aquisição à distribuição de alimentos. Gente, quando a gente fala disso, é um mundo, né? É um universo enorme, que só quem está nos bastidores e no planejamento dessa atividade consegue entender a dimensão, né? Porque é uma coisa muito ampla, que envolve o trabalho de diversos profissionais que têm que estar em sintonia, envolve uma série de questões de logística e de organização, porque a gastronomia hoje, e desde que ela apareceu com esse nome, porque ela sempre existiu, apenas mudou de nome ao longo das décadas, se fala do glamour, né? Ah, o glamour da gastronomia, né? Montar aqueles pratos bonitos. Mas será que gastronomia é só isso? Gastronomia vai além, né, dessas fronteiras da estética só. Gastronomia é adequar acolhimento, hotelaria, hospitalidade, humanização. Gastronomia é encantar, gastronomia é custo, gastronomia é arte, gastronomia é saber administrar bem o negócio, porque senão só ser criativo, sem organização, você tem o seu sucesso muito temporário. Então, vamos lá. Por favor, eu vou pedir para ir passando aí de baixo. Alguém pode... Porque aqui não está funcionando. Ah, agora foi. Ou eu ou é você? Não, tem que ir um anterior. Isso, agora... Não. Está na sequência... Isso, mais um. Isso. Então, a primeira reflexão que eu faço é assim, vamos fazer um diagnóstico da saúde. Para a gente falar de hospital e de gastronomia, a gente precisa saber o cenário em que a gente está. Então, assim, saúde, onde a gente está?
Nós que somos profissionais da área de alimentação, de hotelaria, alimentos e bebidas, gastronomia, onde está a nossa área de saúde? Para falar de gastronomia hospitalar, onde estão os nossos hospitais? Então, neste ano, foi publicado pela Federação Brasileira de Hospitais o cenário dos hospitais no Brasil, né? Inclusive, né, na feira hospitalar desse ano. Alguém aqui foi no hospitalar desse ano? Temos todo ano, né, a feira hospitalar, e esse material já estava disponível já há alguns meses. Então, aí vocês têm gratuitamente para baixar o download desse material e conhecer o universo da área de saúde no Brasil e na nossa região sudeste. Então, só para ilustrar, aqui é um quadro do nosso país, mostrando 209 milhões de habitantes, cerca de, né? O setor de saúde ele contribui com 9,1% do PIB. Temos hoje cadastrados no Brasil 312.622 estabelecimentos de saúde, 6.805 hospitais, mais de 500 mil, quase 600 mil leitos. A nossa média de expectativa de vida já está acima de 75 anos. E temos um grande número de profissionais de saúde, aqui eles pontuaram o médico e o enfermeiro, né? E eu vou já dizer para vocês com quantos nós somos em nutricionistas e técnicos, né? E profissionais da gastronomia eu não tenho dado, mas imagino que seja grande também. Então, é esse universo que está permeado para o nosso campo de atuação e trabalho nos hospitais. Na região sudeste, onde estamos, participa significativamente com este grande número. Pode passar, por favor. Então, 2 marcos importantes recentes, porque se eu for falar história, eu vou contar a história da origem da nossa profissão, a gente não vai sair daqui hoje, mas assim, além desse universo mega que a gente tem no mercado, né, hospitalar, nós, como profissionais da área de nutrição, em 2017, fizemos 50 anos de vida. A Asbram, que promulgou, né, a nossa primeira lei de profissão, ela foi promulgada em 1967. Portanto, no ano passado, nós fizemos apenas 50 anos de vida, né? E, neste ano, segundo dados do Conselho Federal de Nutricionistas, somos já mais de 130 mil nutricionistas no Brasil. Cerca de 35 mil estão no CRN3, que é a nossa jurisdição, São Paulo e Mato Grosso do Sul, que aproveito a oportunidade para dizer com honra que faço parte do colegiado atual, como conselheira de nutrição. Técnicos, nós temos mais de 30 mil no país, sendo que metade estão na nossa região, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, o técnico em nutrição no Brasil ainda é pulverizado, a nossa região concentra o maior número. Então, é dentro deste universo, área hospitalar, com essa dimensão grande, e dentro do foco da nossa profissão, que somos muitos, mas ainda menos da metade do que enfermeiros, menos da metade do que médicos em volume no Brasil, né, que temos que fazer um trabalho integrado, consistente e perpetuador. Por favor, o próximo. Esse slide é antigo, mas eu sempre trago nas minhas apresentações, porque fala uma coisa que foi falada aqui hoje diversas vezes, desde manhã com a professora Terezinha, sobre a multidisciplinariedade. Nós não podemos fazer gastronomia sem pensar em multidisciplinariedade. E essa publicação, que é relativamente antiga, já de 2007, foi coordenada por uma assistente social que implantou a coordenadoria de humanização hospitalar no Hospital das Clínicas, de onde eu venho. E, nesse livro, nós publicamos, entre arquitetos, administradores, técnicos, engenheiros, nutricionistas, sanitaristas, enfermeiros, médicos. Nós temos capítulos ilustrando sobre
a diversidade da gastronomia, da hotelaria hospitalar e da hospitalidade. E, neste livro, no capítulo 6, a gente tem uma definição que eu acredito muito nela, porque foi construída por nós, e a gente tem que vender o nosso peixe, né? Que gastronomia para a dieta normal, sem restrições ou sem impedimentos, é mais fácil de se fazer. O desafio se coloca quando você tem um paciente na sua frente que tem dieta baixa em potássio, também baixa em sódio, também não pode ter resíduo, que a gente brinca que é a dieta 100, né? Não sobrou nada, é 100, 100, 100. E, muitas vezes, essas restrições elas são necessárias por um período curto, às vezes, mas para estabilizar o paciente clinicamente. Então, para nós, a gastronomia é fazer a elaboração de refeições saudáveis, nutritivas, atrativas e saborosas, mas associar objetivos dietéticos, clínicos e sensoriais e promover nutrição com prazer. E aí a junção da nutrição e da gastronomia. Nós temos que tornar isso gostoso. Quem, há décadas atrás, diria que algo que fosse dietético fosse saboroso? Quem diria há décadas atrás que algo sem lactose seria extremamente delicioso? Ou com redução de glúten, ou sem glúten, né? Ou sem sacarose, né? O mercado evoluiu muito, e os nossos desenvolvedores de produtos, a nossa engenharia de alimentos, a nossa nutrição, a nossa área técnica, os nossos profissionais de desenvolvimento inovaram. Então, hoje, a gente muitas vezes degusta uma coisa que décadas atrás era, muitas vezes, recusado ou não era tão saboroso, né? Então, gastronomia é isso, é a arte de promover a junção, né, a gastronomia hospitalar, da nutrição com prazer, não esquecendo do objetivo clínico. Os desafios do nutricionista perante essa realidade, e por que não do técnico, e por que não do gastrônomo também? Desenvolver ações criativas e contínuas. Então, quem gosta da área é uma pessoa geralmente criativa, gosta de desenvolver, gosta de inventar, gosta de propor e inovar. Então, quem tem esse perfil se dá bem na área. Implementar... Calma! Não, vocês não vão me fazer correr, porque eu esperei muito para falar hoje aqui. Agora eu vou no meu ritmo. Certo ou não, plateia? Implementar a melhoria contínua de processos e produtos, né? Então, assim, quem trabalha com essa área tem que saber que é um desafio contínuo melhoria. Melhoria, melhoria e melhoria. E sabe qual é o fim da melhoria? Quem tem a resposta? Quando acaba a melhoria? Nunca, nunca acaba a melhoria. O povo oriental usa uma palavra chamada Kaizen, que significa melhoria contínua, porque para o povo oriental, que é o marco da escola de qualidade no mundo, melhorar sempre, não importa em quanto, e sim a continuidade, a constância de propósito. Deming, considerado o pai da qualidade americana, já dizia: qualidade é constância de propósito. Mas Aristóteles, antes de Cristo, já dizia: qualidade é um hábito. Qualidade é uma repetição de fazer o melhor. Dito por um cara chamado Aristóteles, grego, antes de Cristo, 300 a 400 anos antes de Cristo. Então, quem quer trabalhar com gestão tem que pensar nisso. E, para falar em gastronomia, a gente tem que valorizar a tríplice aliança. O que eu chamo de tríplice aliança? A professora Terezinha abriu a nossa fala hoje cedo, quem estava aqui, com isso. Ações de hotelaria hospitalar, agregadas a uma boa hospitalidade, um acolhimento adequado do seu cliente e uma humanização. Então, quando eu tenho os 3 Hs, hospitalidade, hotelaria e humanização, eu posso, sim, me dar o direito e ao luxo de fazer gastronomia. Se eu não tiver muito claro esses 3 conceitos na minha cabeça, para o meu cliente final, eu não devo arriscar, ou devo repensar o meu plano estratégico de gastronomia. E por isso, pessoal, que gastronomia, além de tudo que maravilhosamente hoje foi colocado pelas palestrantes que nos antecederam, com práticas e coisas desafiadoras e novas,
algumas não tão novas, mas muito bem feitas e ilustradas, fazer a gestão de tudo isso que está o desafio. O que é gestão? Saber administrar logística, tempo, recurso, resultado final, pessoas envolvidas no processo. É fácil fazer isso? Não, é muito difícil. E se o profissional que está fazendo isso não tiver muito conceito agregado, né, ele dura pouco no mercado. A gente vê vários mercados abrindo negócios maravilhosos. Você fala, nossa, abri uma lojinha tão legal perto da minha casa, uma coisa diferente. Daqui 1 mês, 2, 3, 5, fecha. Você fala, tinha a loja aqui, fechou. Às vezes o cara é bom na arte de cozinhar, de criar, de preparar, mas ele não é um bom gestor. Vários negócios na área de alimentos e bebidas não dão certo porque esquecem de agregar o conceito de gestão. Meu pai falava isso para mim. Eu falava, pai, quando eu tinha 17 anos, eu falava, pai, um dia eu vou abrir um restaurante. Ele falava, não vai dar certo, filho. Eu falava, pai, pelo amor de Deus, eu adoro o que eu faço. Eu já gostava de técnica dietética, de preparar coisa para a família, de testar alimentos, sempre gostei. Falei, como assim, pai? Ele falou, você gosta da parte prática, da técnica. Você tem que se preparar como administradora. Porque senão todo mundo vai aparecer no seu restaurante e vai dizer, oi, Aninha, tudo bem, Aninha Marangoni? Senta aí, come aqui. É porque a Ana é minha amiga. Aí eu ia convidar a Ana, ia convidar a Cristi, ia convidar os meus alunos. Falar, todo mundo ia convidar a Adélia. Adélia, que bom que você veio, senta aí. Eu não ia lucrar, não ia ganhar. Então, financeiramente, eu ia ser um insucesso. Mas gestão não é só isso. Gestão é saber, por favor, lidar com ferramentas que nos auxiliam, e quem é administrador sabe disso, de ter um bom negócio. Quem aqui na plateia conhece a ferramenta 5W2H? Nossa, pouquinha gente. Que bom que eu trouxe isso, então. Eu achei que pouca gente ia conhecer. Obrigado pelos que conhecem, mas para os que não conhecem, essa terminologia 5W2H veio dos americanos e significam as iniciais de 5 palavrinhas começadas com W e 2 palavrinhas começadas com H. Então, aqui, no canto direito, vocês têm why, é o primeiro W. Por que fazer? What, por quê? O que fazer? Where, onde fazer? When, quando fazer? Who, quem vai fazer? E os 2 Hs, how e how much. Como vou fazer isso e quanto custa esse meu negócio? Então, em qualquer plano estratégico, seja ele na gastronomia ou não, mas ele é perfeitamente aplicável à gastronomia também, eu devo me preocupar em traçar um plano estratégico. Tudo começa com o famoso planejamento, né? Planejamento do seu negócio. Então, procure mentalmente até rascunhar o seu negócio respondendo essas perguntas. Nem que seja um simples projeto de, como eu faço, e vou ilustrar para vocês, oficinas de culinária na área hospitalar. Para quem são as oficinas, quando elas acontecem, onde elas são feitas, com que recursos. Quando eu me exercito a fazer isso, pessoal, a chance de eu errar é menor, porque há um planejamento de recursos e de estrutura. Então, é uma ferramenta utilizada principalmente para o mapeamento de processos, na elaboração de planos de ação e no estabelecimento de planos associados e indicadores. É uma ferramenta simples. Não, pode passar. Então, aqui, a gente acabou cortando, né, a projeção, mas aqui explica melhor, né? Então, o quê? Objetivos, metas e fases, por que fazer, quem, como, quanto custa, quando vai ser feito, em que local, né? Então, são dicas práticas, mentais, para a gente utilizar isso no nosso negócio. Pode passar. Uma outra ferramenta importante em gestão seria o 6M. Tudo o que vocês forem fazer, pessoal, de atividade na cozinha hospitalar, envolve os 6Ms. Tudo, absolutamente tudo. Picar um legume para saltear, envolve 6M. Higienizar uma hortaliça, envolve 6M. O 6M é uma ferramenta da qualidade,
também muito importante, que me dá os recursos que eu vou precisar para fazer aquela tarefa. Então, quando eu vou fazer alguma atividade, eu preciso pensar em que materiais eu vou utilizar. Materiais, entenda-se como insumos, né? Matéria-prima, descartáveis, utensílios, mão de obra. Aí já entro no outro M, que é a mão de obra. Quais pessoas estarão envolvidas? Quantitativamente e qualitativamente. Quantos serão, onde estão, o que farão? Divisão de tarefas. Vocês conhecem o princípio da formiga? Qual é o princípio da formiga? Já viram formiga andando? Já viram formiga fazendo caminho para o formigueiro? Elas são organizadas ou não? Extremamente organizadas. Já viram abelha numa colmeia? A visão que a gente tem a princípio é que elas estão se batendo, né? Igual a gente fica, né? Quando trabalha assim, um vai para lá, outro vai para cá, a gente fica suado, fala, nossa, estou fazendo tanta coisa, nossa, tanta coisa para fazer. Só que, às vezes, tem 3 fazendo a mesma coisa e ninguém fazendo o que precisa. É assim ou não? Né? Aí você fala, não, essa aqui tem pouca gente. Tá, então eu tinha 3, agora eu vou ter 6. Dobrei a equipe. E as pessoas continuam se batendo. É número que faz a diferença? Também é. Também é. Mas se eu não tenho uma distribuição racional de tarefas e de postos de trabalho e de organização nessa cozinha, eu me bato. Eu não sigo o princípio da formiga e da abelha, que sabe exatamente o que cada uma deve fazer. Sim ou não? Sim? Método. E aí vem exatamente o que eu estou falando. Para a gente fazer as coisas, nós precisamos ter método. Quando não há método, cada um que vem faz de um jeito, cada um que vem faz de um resultado, o produto final é diferente. Por isso que a famosa ficha técnica... Cadê a minha amiga Aline? A Aline está aí? Aline da Savart, lá no fundo. Uma salva de palmas para a Aline, gente! A Aline é uma nutricionista maravilhosa, que dá uns 3.000 itens de aula no mundo, tá? Ela é assim, super atualizada em muita coisa, mas uma coisa que a Aline fala muito bem, que eu sou defensora, as fichas técnicas, né, Aline? A Aline é consultora, ela tem um negócio. Como é que ela vai implantar um negócio na cozinha que ela vai assessorar, se ela não deixa na cozinha a ferramenta do 6M, para o pessoal saber andar sozinho, ter método de trabalho, ter o mesmo resultado para o cliente, ter custo, ter a matéria-prima mensurada. Tá, gente? Então, o método é muito importante. Máquina, pessoal da Rational aqui, outros grandes representantes, falando do equipamento. Sem equipamento, você não é nada, né? Então, você precisa do equipamento adequado, com uma boa gestão de manutenção, viu? Não é só assim, ah, quebrou. E agora? Ah, quebrou. Né? Ah, então, se a Adélia não tivesse o plano B, ela ia virar para a gente e falar assim, gente, obrigada por terem vindo aqui, foi um prazer, mas fica para a 4ª edição do Encontro NutriNews de Gastronomia, porque o Data Show deu problema, até logo para vocês. Ela ia fazer isso? Não, porque ela teve os planos B, pediu ajuda, foi atrás. É a gestão da manutenção na cozinha, ocorre isso. Nem sempre tudo dá certo, mas vocês têm os planos B, os Cs, os Ds e tantos outros. Tá? O meio ambiente, né? Aquela estrutura da cozinha onde você está trabalhando. Né? A ventilação, a iluminação, os recursos, a limpeza, o controle de resíduos, controle de pragas. E medir isso, pessoal. Quem conhece a analogia do país, Alice no País das Maravilhas? Qual é a frase-chave do desenho do filme? O coelho pergunta para ela lá, para onde você está indo? O que ela responde? Não sei. Qualquer caminho é um caminho. Lembram dessa quem assistiu o desenho? Ela está numa encruzilhada, ela não sabe para que caminho seguir, aí ele fala para ela, olha, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ou seja, se você não tem metas, não tem planos, não tem 5W, 2H, não tem foco, você se perde na atividade. E provavelmente o desgaste é muito maior da sua equipe também, e você desperdiça recurso e dinheiro. Tá? Então, medir, saber o resultado do seu trabalho com indicadores é muito importante. Por favor, o próximo. Portanto, nós vamos fazer uma viagem aqui. Estão me mostrando plaquinha de horário, gente. De manhã teve plaquinha de horário, gente? Posso continuar falando? Obrigada. Então,
e não é por isso que eu vou me delongar, mas eu vou falar no meu tempo, tá? Que eu estou no meu tempo, que eu estou controlando aqui. O fornecimento é onde começa tudo, tá, pessoal? O fornecimento de matéria-prima, de gêneros. E isso tem estabelecido com o seu parceiro. Qualidade em gastronomia começa aí. O teu fornecedor é bem selecionado, você combina com ele contrato que determine muitas cláusulas de parceria, horário de entrega, condição de entrega, pode ir passando. Aqui, tudo isso, todos nós trabalhamos, e mais do que isso aqui, temperatura do produto, rótulo, embalagem, higienização, características sensoriais. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou fazendo a parceria com o meu fornecedor para ver se o que eu combinei com ele está sendo entregue para mim. Estou vendo a especificação técnica, estou vendo condição de manuseio. Por quê? Porque se esse produto entrar errado na unidade, eu já começo errando desde a chegada da mercadoria. Então, eu tenho que ter o pessoal capacitado e treinado para fazer essa inspeção e essa parceria com o nosso fornecedor. Pode ir próximo. Na pós-entrega, eu tenho que continuar fazendo a gestão. Então, eu tenho que me preocupar se as condições foram atendidas, dessa comunicação ser contínua e eficaz e resolver problemas, se eles existirem. Tá? Porque podem existir obstáculos, melhorias a serem feitas. E isso é a efetiva comunicação com o fornecedor. Pode seguir? O relacionamento, portanto, com o fornecedor tem que ser saudável, né? No meio que eu venho, nós fazemos encontro de fornecedores semestrais, onde nós convidamos todos os fornecedores, a nossa área de produção faz a gestão desse trabalho, e convidamos os fornecedores que não são do HC também, muitas vezes, a se aproximarem, onde a gente discute possibilidades de fornecimento, melhorias do processo. Então, nós qualificamos o nosso fornecedor desde 1998, com encontros periódicos. O relacionamento ele se estende, além do encontro, a reuniões, visitas técnicas, e aí o corpo de nutricionistas dos institutos do HC aqui representados, tá? Porque nós temos um conjunto de prédios que vai desde a pediatria até cuidados de reabilitação, oncologia, ortopedia, psiquiatria. Então, são vários prédios que discutem de forma coletiva, com nutricionistas e técnicos, o papel dessa parceria com os fornecedores. Ou seja, o produto é padronizado na nossa unidade. E aí, o produto está pronto para ser usado na UND. Né? O produto chega, está pronto para ser usado. Eu tenho que garantir características sensoriais preservadas, preservação da embalagem, textura do produto adequada ao uso e padronização de cortes e unidades. Então, eu tenho que sair daquela cubice. Sabe o que é cubice na área hospitalar? Tudo em cubo. Abóbora em cubo, cebola em cubo, batata em cubo, chuchu em cubo, beterraba em cubo. Aí você fala, gente, você está fazendo uma burria cubice, né? Sai dessa cubice, varia corte. Você pode ter preparações diversificadas, mas tudo começa na boa escolha de uma matéria-prima e sem usar a cubice, né? Impacto no produto do cliente. Bom, fazer gestão em produção, eu tenho que sistematizar o meu trabalho em linha. Na maioria dos hospitais brasileiros, até a década de 90, se usava a distribuição descentralizada de alimento. O que era isso? Alimentos colocados em compartimentos, espalhados nos carrinhos, separadamente. O arroz, o prato principal, a guarnição, a salada, a parte fria e a parte. E, numa unidade, que geralmente era uma copa, se porcionava tudo isso. Isso, pessoal, não foi eficaz. Grande manipulação, desperdício per capita, perda de temperatura, tá? Um efetivo maior de pessoas para manipular. Então, isso caiu. Né? Nos anos 90, quase nenhum hospital mais estava utilizando o método descentralizado. Mas, no Brasil, a gente ainda viaja por aí e vê hospitais menores ainda trabalhando com descentralização de montagem. A centralização ela traz vantagens de controle, de padronização per capita, e de trabalho em linha.
Pode seguir, por favor. Aqui um dos exemplos do controle per capita, né? Nessa esteira centralizadora de refeições, você tem as porções previamente definidas em gramas e em medidas caseiras, que é o visual que o seu colaborador terá para saber qual quantidade ele coloca de cada alimento no prato do paciente. O processo é humano, não é mecânico, há falhas, então nós temos que minimizar as falhas, isso é gestão e controle. Tá? O produto chega no cliente. Bom, gastronomia é só prato bonito? Não. Vou contar aqui, em 2002, Audrey de Castro, nutricionista, foi pioneira em desenvolver, ganhou o concurso Hospital Food Service. Vocês ainda eram nascidos, alguns de vocês, tá? Faz 16 anos, a Audrey ganhou esse concurso chamado Hospital Food Service, que, na verdade, Adélia, a gente deveria fazer um outro. A Nestlé coordenou esse trabalho no Brasil inteiro. Os hospitais tinham que desenvolver pratos com chefes, nutricionistas e técnicos. Dr. Enio era um dos jurados da parte de higiene, eu fui jurada da parte sensorial, uma das juradas. E aí, a ideia era assim, vamos fazer um alimento que seja útil ao paciente na gastronomia restrita. E depois a Audrey foi para o hospital da BP, que é o São José Antigo. Hoje é o Mirante, BP Mirante. Quem conhece o BP Mirante aqui? Aí ele implantou lá prato de louça com friso dourado, verde, lindo, maravilhoso. Sabe quanto durou essa louça? 20 dias. Porque a louça não suporta a máquina de lavagem, o calor, o transporte. Então, gente, fazer gastronomia e hotelaria não é só com coisas de luxo. Fazer gastronomia é uso racional dos seus recursos, uso racional que permita materiais e utensílios descartáveis com funcionalidade, segurança e conforto. Por que eu escolhi essa foto aqui do paciente em hemodiálise? Tem o termo de consentimento dele, tá, gente? Permitindo a fotografia, senão a gente teria que tarjar o rosto. Olha aqui, você vai falar, nossa, isso é gastronomia, tudo indescartável. O que o paciente de hemodiálise tem? Fístula para a entrada da cânula da diálise. Adianta eu dar uma louça pesada para ele segurar? Ele fica 5, 6 horas fazendo diálise. Então, a gente tem que pensar em material leve, em coisas fáceis para ele manusear. Um dos braços dele está praticamente impedido durante a diálise. Sim ou não, Elce? A Elce trabalha com pacientes, já trabalhou muito tempo com pacientes, Renata. Tem uma surpresa aqui para você, viu? Pode seguir. Adequar a gramagem, especificação para atender a variedade de cardápio e necessidades especiais. Então, aqui a gente tem as nossas crianças da creche, interação com a área de produção. Pensar na diversidade de público também. Então, levamos os cozinheiros, em algumas ocasiões, para visitar o paciente, para ver o que é ter um impacto da aceitação, e trazemos o cliente para a cozinha. No caso, o paciente não vem à cozinha, mas a criança da creche que a gente atende, sim, que é o filho do funcionário. Tá? Isso tem uma periodicidade estudada, porque, gente, é muito criterioso trazer essas crianças. Tem que ter segurança, tem que ter logística, tem que ter controle, tirando que algumas choram, né? E outras gostam tanto que querem ficar segurando as coisas, não querem largar nunca mais, porque acham que é o lanchinho que vai levar. Que a gente faz elas interagirem e elas almoçam na nutrição, conhecendo o processo. Segue. A homenagem à minha amiga Elce. A Elce é a palestrante que falou para vocês na mesa da geriatria. A Elce coordena a nossa especialização de gerontologia. E essa foto é histórica, né? Tem até a tarde aqui, falando da identificação e dos hábitos do nutricionista, fazendo o nutricionista esse trabalho junto ao paciente, a prescrição dietética. E eu escolhi o tema idoso, até porque foi falado aqui hoje, e porque a Elce ia estar aqui. Aí eu escolhi uma foto em homenagem a ela. Essa foto ela faz parte do nosso projeto Imagem Mágica, lá do Hospital da Hospitalidade. Então, é um paciente da geriatria, mostrando a interface do nutricionista super importante nesse processo. Segue, por favor. Aqui, um outro público, o público infantil, né, para homenagear minhas amigas do Instituto da Criança. Cadê a Elô? Cadê a Elô? Elô, a Elô do Instituto da Criança. E todas as nutricionistas e técnicos que trabalham na área da pediatria,
Hospital de Barretos, hoje citado aqui, todos os outros maravilhosos, né? Então, a gente tem a criança, o pré-adolescente, né? E para mostrar que não só para eles, mas qualquer público, a gente tem que lembrar de oferecer o cardápio variado, colorido, saudável e nutritivo. Porque todos aqui hoje falaram do desprovimento do convívio familiar, do afastamento da saúde, da dor, da doença. Então, a gente tem que tornar e amenizar o momento desse paciente na hospitalização. Próximo, por favor. E aí, a gente finaliza citando várias das minhas colegas aqui, porque isso é gestão também. Desde a hora que eu planejo o alimento, compro, escolho, preparo, distribuo, faço a gestão no pós-entrega. E o que mais eu posso fazer, ou o que mais eu posso ilustrar de prática, e vários hospitais aqui hoje e unidades citaram, para desenvolver gastronomia e aproximar gastronomia de nutrição. Então, o cardápio rotativo e com opções comfort food é uma prática nos hospitais hoje. Cardápio rotativo significa que, em 4 ou 5 semanas, eu não repito a combinação daquelas preparações. Com isso, eu evito que haja monotonia, ou minimize a monotonia dos cardápios. Então, o cardápio da bateria 1, 2, 3, 4, quinta semana, aí depois volta para a primeira. Tem hospitais trabalhando até com 8 semanas de cardápio rotativo. Isso tudo vai depender da sua realidade. Cardápios temáticos, né? Datas comemorativas, aniversários. Lá no HC a gente comemora a pega medular do paciente de transplante de medula, comemora o aniversário do paciente no quarto, faz cardápios temáticos para Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, né? Então, assim, inúmeras atividades, não só no nosso instituto, que é o central maior, que tem os adultos, mas também na pediatria e em outros prédios. Investimos continuamente no enxoval de hotelaria, adequada a cada situação. No caso da diálise lá, vocês falaram, é leve, é o descartável, né? Nem tudo é descartável, mas a gente procura adequar à condição socioeconômica. Ter o chefe de cozinha. Hoje, pessoal, eu ilustro 3 situações em que o chefe de cozinha está presente na gestão da gastronomia conosco. Ou ele é contratado do local, e esse local tem recurso para mantê-lo, parabéns, e ótimo que ele continue. A maioria dos locais ainda não tem o recurso, então contratam o chefe para assinar o cardápio temporariamente. Ele assina o cardápio daquela temporada ou daquelas preparações, ele dá o nome a alguns pratos. É uma segunda alternativa. E a terceira alternativa é a parceria in company, trazer chefes para trabalhar com cursos na sua empresa, desenvolver capacitações para o seu pessoal sair ao mercado, e essa mais econômica é o que nós da área pública utilizamos. Nós somos considerados referência na área pública. Trabalhar com opções diferenciais de cardápio. Suco antiemético. Estou lá numa sala de recepção de quimioterapia ou de gestação. O que é antiemético? Anti-enjoo, anti-náusea, né? Então, um suco com água de coco, gengibre, hortelã, ele pode ser, muitas vezes, um benefício em termos de aliviar sintomas de emese, né? Espaços de conforto e acolhimento para refeições, lembrar do acompanhante, lembrar dos familiares, lembrar das salas de conveniência, de acolhimento, como a professora Terezinha brilhantemente defendeu desde hoje cedo. Realizar concursos de receitas para pacientes, né? Então, a gente tem a honra de ter sido pioneiro na área pública a desenvolver isso em São Paulo e no Brasil, somos um dos primeiros a trazer o paciente a propor a sua própria dieta dentro de um momento oficina de culinária, em que ele, oficina e concurso, em que ele opina sobre a preparação, cria, prepara, né? As oficinas em seguida, né? Temos o trabalho pioneiro, inclusive, publicado, quem tiver interesse depois, só falar com a gente. E eventos incentivadores da gastronomia e nutrição. E não esquecer, né? Essa casa me traz de volta depois de décadas, eu já fui docente aqui da São Camilo com muito orgulho, porque eu sou camiliana. Demorei muito para voltar aqui, né? Mas hoje, graças ao convite da Adélia, estou na São Camilo. E
lembrar que não só São Camilo, mas todas as escolas de São Paulo, e eu faço um apelo aos nutricionistas e gestores das unidades de nutrição, que recebam os seus alunos para ilustração. Eu sou docente, continuo docente em outra escola. É difícil você passar um conceito em sala de aula se você não tem o parceiro da ponta que te apoia para receber o teu aluno, para ilustrar a realidade de uma gastronomia hospitalar, para demonstrar uma visita técnica. Então, eu parabenizo os colegas que assim o fazem e sinto pelos que falam, não dá, a agenda está cheia. Eu, muitas vezes, tive que dizer isso no próprio HC, mas é porque a agenda é cheia mesmo. Só que a gente sempre dá um jeitinho e encaixa, né? A não ser quando é uma questão estrutural. Gente, nós não podemos ensinar os nossos alunos se nós não abrimos os campos de visitação e de experiência e vivência prática. Tá? Por favor, abram as suas portas, tá bom? E agradeço, que aqui tem várias colegas que já abriram as portas e continuam abrindo para os alunos do mercado. Então, vamos às fotos para ilustrar. Pode ir para o próximo, por favor, já estou acabando. Então, aqui, o investimento em cozinha experimental é a área que eu chefio com muito orgulho há muitos anos. Essa área é a área que aprimora pessoal e técnicas de trabalho. Agradeço a citação do prêmio. Eu fui premiada após 30 anos de árduo trabalho persistente e focado em qualidade nessa área de ensino, não só na graduação do técnico, do nutricionista, mas na área de cozinha, que é um campo contínuo de ensino para muita gente. Aqui é homenagem à nossa equipe, os nossos aprimorandos, que é um dos programas existentes no HC, o Programa de Aprimoramento Profissional, que eu me orgulho muito, porque hoje sou gestora do programa, mas vim de ser aprimoranda, né? Pode ir para o próximo. Incentiva as visitas técnicas de alunos. Então, é o apelo que eu fiz, né? Porque eu acho que as pessoas só vão conseguir compreender gestão de cozinha hospitalar, tal, além da capacitação acadêmica, visitando. E, gente, vou falar uma coisa, desmistificar algumas coisas que foram faladas aqui hoje. Muita coisa que foi falada hoje aqui é maravilhosa. É que a Valéria foi embora antes de eu dar um abraço nela e perguntar. Eu queria que ela me dissesse qual é o fornecedor que produz para 6.000 refeições gelatina de agar-agar, para a gente tirar a gelatina industrializada que o HC serve e para começar a servir a de agar-agar, aquela receita maravilhosa que eu realmente fiquei com vontade de fazer, porque eu testo alimento, a minha prática é essa. Eu trabalho com gastronomia, trabalho com teste. Mas eu falei, gente, tudo bem, o artigo é lindo, o estudo é desse ano, mas e na prática? Queria também, né, perguntar como é que a gente fala de tirar o industrializado da ponta, se a professora Terezinha Covas acaba brilhantemente a sua fala com o Hospital de Câncer de Barretos, que o momento mais feliz dos clientes é quando não dá comida de verdade, sim comida de mentira. Então, o dia mais feliz da criança é quando ela come gororoba, né? Bolo, confete, refrigerante. Não viu que tem uma lá que fala, como 2 vezes por dia refrigerante, fica feliz? Então, gente, olha como é polêmico, mas sabe por quê? Elas estão erradas? Não, porque comer é além de nutrição. Comer é ato social, é celebração, é vida. Comer remete ao comfort food, à lembrança da infância. Então, assim, a coisa é muito mais ampla. E tem gente que não é da área e que acha assim, que no estalo fala assim, tira a gelatina, tira... Gente, não é assim. A coisa é gradativa. Nós temos 50 anos de profissão só. Nós vimos evoluir a nossa área como um boom maravilhosamente. Então, um dia nós vamos ter o orgânico no prato, sim, para todo mundo, né? Mas hoje eu não consigo nem que o meu fornecedor de hortifruti chegue no horário, muitas vezes, da zona cerealista, tá? Então, a gente tem que sim estudar, mas hoje dizer, vamos tirar tudo, virar tudo orgânico, não existe isso, gente. Também queria perguntar para a Valéria qual é o fornecedor que vai fornecer hortifruti para 6.000 refeições, que é o HC orgânico, com o preço do mercado. Desculpem a provocação, eu amo a Valéria, não estou falando mal dela, não. Eu estou dizendo a provocação que a gente tem que ter para a prática, gente. Senão a gente fica só lendo artigo e não precisa trabalhar, fica em casa lendo artigo, viu? Que aí ninguém gasta caloria, tá bom? Uma salva de palmas, gente.
Não é verdade? Mas a Valéria, eu estou provocando ela porque a gente tem um trabalho conjunto, parceiro, tá? O Instituto Kairos, que está lá fora, é parceiro. A gente não é ela, não. Estou falando da Valéria. A Valéria é minha chapa há 30 anos. Eu estou falando do quando ela coloca aqui, que ela é estudiosa ímpar, maravilhosa, que eu sou fã dela há muitos anos, mas assim, o que a gente tem que ter na cabeça, porque eu já fiquei, puxa, essa agar-agar que eu vou testar, reproduzir para larga escala, eu já fiquei pensando, que eu fiquei com vontade de testar, é verdade. Entendeu, gente? Então, é essa provocação que a gente tem que ter para avançar, para a geração de vocês trazer o orgânico, tirar a gelatina, tirar o suco de caixinha, porque eu não vou tirar, eu não vou ver isso. Eu vou estar lá com o Papai do Céu no inferno, dependendo de onde ele quiser me levar. Né? Alguns querem me levar para o inferno diariamente, mas eu continuo insistindo, e eu sei que eu estou no caminho, eu vou para o céu, se Deus quiser. Vamos lá. Desenvolvimento de estudos de multidisciplinariedade. Então, aqui, gente, a foto é antiga de propósito para mostrar que o nosso primeiro concurso de receitas para hemodiálise com pacientes foi em 2004, a gente já estava fazendo esse trabalho, e os pacientes interagindo na nossa cozinha experimental, produzindo, degustando, tá? E cardápios temáticos também, que a gente procura fazer. E hoje as nutricionistas clínicas nossas, elas têm uma maior participação no palpite do cardápio da base da produção. Produção e clínica tem que se unir, tem que parar de guerrear. Sabe assim? Tem que parar de ser 13 e 17, tem que, sabe? É verdade. Produção tem que se unir com clínica, tem que somar junto, porque nós somos nutrição, pessoal. Não tem essa coisa do nutricionista do 7º andar olhar lá para a cozinha e falar, pessoal aí de baixo tem que fazer um mingau de aveia. Não é assim? Tem que parar com isso, nós somos uma única classe. Não adianta a gente ser 130 mil no país se a gente for dividido. Pensem nisso. Pensem no que vocês estão fazendo nas rodinhas de fofoquinha do dia a dia do trabalho. Vamos reverter isso, gente, tá? Vamos lá. Concurso de receitas, aqui é só ilustrando o que eu já falei, pode passar. Investir em decorações simples. Falei, eu não faço gastronomia porque eu não tenho recurso, eu tenho uma chefe insuportável, eu não tenho dinheiro, eu quero me matar, eu quero cortar os pulsos. Tem gente que bate a cabeça todo dia na parede, quer se jogar. Eu falo, não, calma. Se a gente não souber lidar com obstáculos, gente, você precisa procurar algum apoio para você, porque você não sabe trabalhar. Se você que só quer ouvir elogio, você tem problema. Se você não pode ser corrigido, você tem problema. Se você achar que o seu trabalho não pode melhorar, você tem problema. Tá? Então, arregaça as mangas, mostra que você é competente, sem mimimi, e faz com pouco recurso o que é possível, mesmo numa área pública. Tá? Porque, muitas vezes, eu sou rodeada de pessoas que ficam, não tem dinheiro, eu estou acumulado, não tenho o que fazer. Aí eu falo, desliga o play, muda de página, muda de... Né? Vamos avançar para produzir. Pode ir. Aqui, ilustrando só o momento das oficinas, bem rapidamente, porque não dá, é muito... Só oficinas dá uma aula, né? Próximo. Aqui, eventos que a gente faz unindo nutrição e gastronomia. Homenagem a Silvia Gerra, camiliana também, tem um viveiro de plantas maravilhoso aqui na Vila Maria, nutricionista, trabalha com alimentos saudáveis, com punks também. Como eu sabia que iam falar de punks, eu trouxe também o trabalho da Silvia. Pode ir. Aqui é um evento que a gente incentivou com os nossos alunos e parceiros, com a Horta do HC, que eu sabia que a querida Valéria ia falar da horta, do trabalho lá. Então, esse é um trabalho da parceria com a Horta Comunitária HC, e a gente trouxe as mudinhas para incentivar os funcionários, desde do cultivo até a mesa, né? Resgatar essas pessoas para a alimentação de verdade. Essa é a equipe organizadora do evento, em 2014, 15. Segue. E aqui os meus agradecimentos. Sou apaixonada pela nutrição, essa foto é do antepassado Combran, não é do último. Meu e-mail para contato, estou à disposição, pessoal. Muito obrigada. A senhora nos falou várias coisas, mas guardei uma delas. Plano A, B e, às vezes, C. Quero avisá-la que a senhora é nosso plano A para o 4º encontro. Muito obrigada.
Obrigada, pessoal. Fiquei um pouco brava aí com o andar dos horários, mas assim, a Adélia, eu tenho a Adélia no meu coração. Faço minhas as palavras da Valéria hoje de manhã. A Adélia é pioneira na área. A Adélia fez coisas que vocês nem imaginam, né, em décadas passadas, e continua propondo e lotando aqui uma casa maravilhosa, já a 3ª edição. Se ela me chamar para a 4ª, para a 5ª, para a 10ª, estarei até quando eu puder contribuindo. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada, doutora.